Rombo e prejuízo nas estatais. Será que as estatais estão tudo estoporadas? Tá sim rolando prejuízo, mas a gente precisa olhar com cuidado. Vem comigo que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais, então já me segue por aqui. Segundo os dados do próprio Banco Central, as estatais estão com quase 9 bilhões em déficit nesse ano. E a gente precisa entender um pouco porque tá rolando muita confusão sobre esse termo, déficit, e também prejuízo ou rombo, né? Só que a gente não sabe se as pessoas estão fazendo essa confusão de maneira intencional ou não, mas eu vou te explicar. Quando a gente está falando de prejuízo, a gente lembra um pouquinho daquela iniciativa privada. Por exemplo, o que eu gasto para fazer o bolo de pote não me dá lucro suficiente para poder cobrir aquilo que eu gastei, ou seja, estou em prejuízo. Só que a empresa estatal, a empresa pública, ela é um pouco diferente nessa questão. Porque, além dessa relação que eu falei que é parecida, tem a relação dos investimentos. Então, se porventura a Petrobras colocou algum tipo de investimento na estrutura, vai entrar nessa contabilidade diferente, por exemplo, da iniciativa privada, que em muitos momentos não entra. Então, nessa contabilidade, inclusive, entra também o caso do déficit, que é diferenciado de prejuízo. Então, se eu quero pegar, por exemplo, 10 mil reais hoje e comprar uma máquina específica, eu não posso falar que eu tive prejuízo. Eu estou falando que eu fiz um investimento, que eu tive um déficit de fato. Agora que a gente fez essa distinção, as empresas estatais que estão dando prejuízo de fato são Correios, Infraero, CBTU de trens urbanos e algumas outras. O caso do Correio em específico a gente consegue explicar porque durante décadas, nos últimos anos principalmente, nós observamos o crescimento do e-commerce e do marketplace que simplesmente atropelou o Correio, que não acordou para a vida para poder se intensificar e acabou perdendo para a concorrência. Então hoje realmente opera em prejuízo por várias questões de má gestão inclusive. Agora, a gente não pode também deixar de lado as empresas que estão gerando lucratividade. Só no primeiro trimestre desse ano, a Petrobras investiu mais de 20 bilhões de reais em infraestrutura e investimentos relacionados ao pré-sal em Búzios e Atapu. Então, quando a gente está falando sobre empresa estatal, a gente não pode observar como se fosse uma empresa privada. A empresa estatal, ela foi desenhada estrategicamente para atender a população. Quer dizer que ela precisa viver no prejuízo? Não, mas o prejuízo ele pode ser assumido por uma decisão política para o atendimento à população, que também é o caso dos Correios. Ou seja, muitas pessoas deixariam de ser atendidas por Correios ou por outras coisas, como por exemplo os trens urbanos que eu citei agora no começo, que também estão gerando prejuízo, mas é com base na lucratividade de outros segmentos, como o caso da Caixa, Petrobras e tudo mais, que essas empresas conseguem se restabelecer. Então é como se uma compensasse o prejuízo da outra, mas o entendimento principal não é a lucratividade, mas sim atender a população. Entenda que aqui eu não estou falando que as estatais estão a mil maravilhas, seria muita desonestidade intelectual a gente apenas falar sobre prejuízo, sendo que, na verdade, boa parte desse déficit dali que está sendo gerado não é contabilizado como prejuízo, mas como investimento de fato. Em 2024, por exemplo, as estatais fecharam com mais de 96 bilhões de reais, uma alta de mais de 40% se comparado a 2023, no que diz respeito a investimento. Então, quando você investe, seja na sua empresa privada ou até mesmo na sua vida pessoal, você investe para obter retorno. É diferente, por exemplo, do caso do prejuízo. Por mais que vai ter uns boca de sacola falando, tá passando pano e tudo mais, a gente só está trabalhando com a contabilidade nacional. Então não é nada inteligente desconsiderar, por exemplo, a lucratividade que empresas estatais como a Caixa, como o Banco do Brasil e várias outras dão para o orçamento público e focar em instituições públicas que geram tecnicamente prejuízo, mas que não foram desenhadas para gerar lucro. Mais uma vez, discutir economia demanda que nós sejamos adultos para entender e deixar de lado o favoritismo político. A gente precisa conversar sobre aquelas coisas que são verdade e não se basear naquilo que a gente quer acreditar ou não, ou naquilo que querem que a gente acredite. Então, salve esse vídeo, compartilha com mais uma pessoa também que precisa saber disso e comenta aqui a sua opinião também para ajudar no engajamento.